Fala galera, Matimon Online, dessa vez com a Nai do segundo episódio da terceira temporada de Dungeon Ideai. E galera, episódio muito bom, manteve o padrão do anime e agora finalmente estamos vendo as peças do tabuleiro se formando. Porque nesse episódio foi mostrado quem seria o antagonista, pelo menos o desse arco. Porque geralmente em Dungeon Ideai, toda temporada tem dois arcos. O arco inicial e o outro arco final. E cada arco tem uma história diferente. Pelo menos até agora foi assim. Eu não sei se vai manter o padrão nessa, mas por enquanto a gente se baseia nisso. O episódio já começou mostrando a família que escraviza monstros e os vende para os nobres. Sim, aparentemente existe todo um comércio ilegal aí naquele mundo, onde os nobres compram monstros. Agora, pra que eles fazem isso? Eu não sei, né? Porque quem vai querer monstro? Tipo, um monstro estilo Avini, tudo bem. Agora um monstro normal, pra quê? Não é animal de estimação, não vai ficar, tipo, bem. Não dá pra mostrar, porque se mostrar, vocês vão ser presos. Então, cara, pra que os nobres iriam querer monstros? Não tem sentido. Mas, né, cada um com a sua pira. Inclusive, essa família estava realmente caçando a Vini. Eles falaram lá que alguém acabou atrapalhando eles, mas que um monstro desse, inteligente, com rosto bonito, ia acabar valendo muita grana e que certamente alguém iria querer comprar ela. Outra coisa que me surpreendeu bastante é que essa família, o deus dela, não tá nem aí, ele não se importa com o que as pessoas estão fazendo. Basicamente, ele tá no tédio e só quer saber de se livrar dele, de fazer alguma coisa que vai trazer um entretenimento e que ele vai se divertir. Então, ele basicamente deixa a sua família nas mãos dos membros dela, ou seja, ele não impõe respeito e não impõe regras. E na verdade, esse deus parece estar gostando de toda essa situação que eles estão fazendo, o que na verdade já me levantou suspeitas aí de quem sabe ele seja outro deus também, um tanto quanto corrupto. Para quem não se lembra, na última temporada nós tivemos também aquela deusa amazona que eu já esqueci o nome, e que ela também era uma deusa meio corrompida. Ela queria tirar vantagem dos outros e por isso acabou sendo morta. Então, será que pode ser mais um deus nesse estilo? Eu acredito que sim, porque inclusive o deus obedece ordem dos seus membros da família. O cara lá que tá meio que chefiando todo mundo mandou o deus investigar quem estava atrapalhando os planos deles, porque o deus aparentemente consegue identificar quem está mentindo, então seria um trabalho muito propício para ele. E galera, achei um tanto quanto estranho, porque ok, o deus não está se importando, beleza, não me importo, façam o que vocês quiserem aí, mas agora obedecer a ordem dos humanos? Aí a parada é estranha, né galera? Alguma coisa tá muito suspeita e talvez esse deus esteja obedecendo outra pessoa. Quem sabe um outro deus. Só que, cara, nada confirmado, é só uma suspeita minha, né? Mas vamos ver como isso irá se desenvolver. E depois de nós vemos ali quem vai ser o possível antagonista, já tem um corte e nos leva direto para o Bel. E aparentemente o Bel quer explorar a dungeon para ver se encontra ali alguma resposta sobre a Vini. Do porquê ela ser inteligente, do porquê ela conseguir comunicar e do porquê ela não tem uma aparência monstruosa. Ela tem uma aparência mais humanizada. E para isso ele teria que achar alguém que meio que ajudaria ele, porque ele não poderia ir sozinho para a dungeon, mas ele não pode deixar a Vini sozinha aqui. Então, o que aconteceria? Ele precisaria deixar os outros membros da família dele protegendo a Vini, enquanto conseguiria ajuda para ir para a dungeon, porque aparentemente só iria ele, o Wolf e a Lily, então não seria uma equipe tão forte assim. E nessa hora, em quem ele pensou? Logicamente na Ryu, a elfa que trabalha na taberna, mas que também é uma aventureira extremamente forte. Só que quando ele foi lá pedir ajuda dela, ela falou que não poderia porque iria estar trabalhando. E não poderia, tipo, simplesmente largar seus afazeres para ajudar o Bel. Só que nessa hora que o Bel está sendo recusado, aparece a Aisha, que é aquela amazona que está atrás da castidade do Bel. Sim, ela quer bater uma virilha com o Bel e nessa hora ela nem pensou duas vezes. Aceitou e ajudar ele, só que a Ryu não gostou muito disso e acabou logo falando que iria sim, porque iria proteger a castidade do Bel,
porque o Bel teria que ficar com a amiga dela. Que é, cara, eu me esqueci o nome dela. Que é aquela outra garota que também trabalha na taberna, que tem um cabelo prateado. Me fugiu agora o nome dela, mas quem tá assistindo sabe quem é que eu tô falando. E bom, basicamente para poder proteger a castidade do Bel, a Ryu aceitou ir com ele lá. Só que chegando lá, o Bel tava meio suspeito, não queria muito matar os monstros, ou seja, porque o Bel, ele tá com uma suspeita de que os monstros sejam inteligentes, então ele não quer matar um por engano. Aí por causa disso ele fica meio que na defensiva, uma coisa que a Ryu e a Aisha começaram a suspeitar bastante, porque eles falaram que o Bel não estava muito normal, que ele estava parecendo um iniciante. E como o Bel não poderia contar a verdade, ele acabou meio que disfarçando, falou que iria vender os materiais e que depois se encontrava com ela. Então o Bel e o Wolf foram meio que investigar ali a área e nessa hora encontraram uma pessoa meio suspeita, uma pessoa usando um capuz e que começou a conversar com eles sobre esse negócio dos monstros. E aparentemente essa pessoa também é um monstro, porque do nada ela sumiu e ficou uma pena para trás. Lógico, o Bel pensou naquilo que conversou com ela, que ela falou assim, que ela vê uma esperança deles poderem conviver e não se matar mais, porque os monstros matam humanos e os humanos matam monstros. É meio que uma lei natural. Só que agora, se os monstros puderem conversar, pode ser que isso tudo seja resolvido, que não exista mais esse confronto. E é isso o que essa pessoa ali, essa monstra, não sei ao certo o que é, estava sugerindo, que eles não precisassem mais matar uns aos outros e sim conviver em paz. E nessa hora o Bel ficou meio que reflexivo e tudo mais, e eles voltaram para casa. Só que no caminho para casa, o Bel acabou se encontrando com aquele deus da família que escraviza os monstros. E esse deus começou a indagar algumas coisas para ele, fazer umas perguntas aqui e ali, umas perguntas um tanto quanto capciosas, encurralando cada vez mais o Bel, que nem sabia o que responder. Só que o Bel acabou sendo salvo pelo Hermes, porque o Hermes foi lá, interviu na situação e começou a interrogar esse outro deus, porque o Hermes já sabe que eles estão traficando monstros, o que é uma coisa ilegal. Só que o Hermes não tem provas, então o que acontece? Ele está investigando tudo e coletando as provas. Tanto é que foi nessa hora que esse deus meio suspeito falou para ele que só queria sair do tédio e não se importava com o que as crianças estavam fazendo, ou seja, ele não se importa com o que os membros da família dele fazem, se isso significar que ele vai poder sair do tédio. Que inclusive ele falou que se ele fosse morto não ia adiantar nada, porque era só as crianças acharem outro deus para ajudar eles. Ou seja, realmente, galera, existe uma grande máfia por trás de tudo isso, existe um complô aparentemente muito grande e que, cara, pode ser que vai aparecer alguém ainda mais forte no futuro e que seja o grande vilão, eu não sei. Acredito agora que esse deus e sua família vão ser os antagonistas, mas, né, futuramente a gente não sabe. E depois disso, a cena já voltou lá para a casa da família Hestia e lá as pessoas estavam conversando e tudo mais, e a Lyrie começa a falar que eles deviam abandonar a Vinnie lá no meio da dungeon, porque a Vinnie ia acabar prejudicando a família, porque eles não poderiam abrigar ela para sempre. E se a Vinnie, alguém descobrisse que a Vinnie está lá, iria acabar literalmente destruindo a família. Então, o mais correto a se fazer seria botar a Vinnie na dungeon em algum lugar que ela ficasse segura. Só que, galera, logicamente, não é um pensamento errado. A Vinnie é um monstro. E, querendo ou não, a Lyrie quer proteger a família. Então, ela não estava errada. Só que ela não se compadece assim. Ela não teve muito tato ao falar isso. E acabou que a Vinnie escutou. E nessa hora, a Vinnie ficou muito triste. Porque, cara, é como se ela fosse, tipo, imprestável, inútil. E que ninguém quisesse ela. Então, ela saiu na rua, muito triste, chorando. E se perguntando por que ela não poderia ficar com o Bel e o resto das pessoas, qual era o problema dela. E cara, nessa hora teve a resposta. Basicamente ela começou a ser hostilizada
por ser um monstro. E várias pessoas na rua começaram a atacar ela, jogar pedras e tudo mais, porque ela é um monstro. É uma coisa que não é natural. É uma coisa que não poderia existir. Um monstro que conversasse e conseguisse entender os humanos a ponto de não atacar eles. É uma coisa que não é natural. Então a reação de todos ali ao atacarem a Vinnie tá certa, tá correta. Os monstros matam os humanos, como já foi falado no episódio. Então é uma forma de se defender. Por isso que eles hostilizaram a Vinnie. Só que nessa hora o Bel saiu correndo, encontrou com ela, mas não podia fazer nada, porque se ele fizesse, cara, estaria condenada a família Hestia, porque iriam ver um aventureiro, e o Bel é um aventureiro renomado, e iriam ver ele defendendo um monstro, ou seja, não é uma coisa boa, não é uma boa reputação para a família isso. E nessa hora, a Lily se transformou em uma elfa e acabou salvando a Vinnie. Sim, porque a Lily tem aquela habilidade de se transformar e acabou ajudando bastante, porque galera, sinceramente não teria como sair daquela situação. E ok, eles foram para a velha base da família Hestia, lá aquela base toda quebrada, meio que no porãozinho, onde eles conversaram e a Vinnie perguntou se ela não poderia ficar com o Bel, né? Ficar ali com eles e tudo mais. E nessa hora o Bel olhou um pouco preocupado. E eu acho que ele meio que se lembrou da conversa que teve com a pessoa na dungeon. Que se os monstros e humanos poderiam conviver e sem se matar um ao outro. Só que, cara, ele não sabia a resposta. Ele não sabia se a Vinnie poderia ou não ficar com ele. Então a Vinnie meio que entendeu que não poderia e começou a chorar muito. E o Bel acabou ficando com uma cara de frustração, sem saber o que fazer e com um pouco de raiva também. E durante tudo isso, tinha um cara com um manto preto e aparentemente uma mão de esqueleto, né? Não sei se o cara é um esqueleto completo ou não. E ele utilizava uma coruja para observar a situação, ou seja, a situação da Vinnie e do Bel ali ajudando ela. Ele observou tudo, o que na verdade o torna muito suspeito. Será que ele é algum deus ou será que ele é outro monstro também inteligente? E se ele for também um outro monstro inteligente, será que existe meio que um clã, um grupo de monstros inteligentes? Porque apareceu aquela na dungeon usando um capuz. A mesma coisa da Vinnie, que também, se eu não me engano, a Vinnie também usava um capuz, se eu não estou enganado. Ou eu tô, cara, não sei. Então é bem possível que os monstros inteligentes acabem meio que se unindo e vivendo em grupo. É possível, né? Tipo, não é um absurdo. Mas, galera, vamos ver o que virá no futuro. Mas tenho que dizer que o episódio foi muito bom e que até agora a temporada está maravilhosa. Porque, galera, primeiro episódio apresentou a trama, apresentou os personagens novos e agora apresentou o antagonista e nos deixou uma pergunta. Humanos e monstros podem conviver? Podem resolver suas diferenças? Essa foi a pergunta e que, cara, já teve ali sua primeira interação, que foi a Vinnie na cidade, foi completamente hostilizada. E além disso, galera, tipo assim, teve esse conflito interno do Bel. O que ele vai fazer? Ele vai abandonar a Vinnie e salvar sua família? Ou ele vai tentar proteger a Vinnie, mesmo que isso coloque em risco a sua família? E cara, é uma pergunta válida e é uma dúvida muito válida. Porque o que o Bel vai fazer? Ele vai largar ela de mão? Ele vai deixar de ser aquele Bel que ajuda a todos por causa que ela é um monstro? Ou então ele vai tentar salvar ela também, assim como ele faz com todo mundo? E galera, essas questões são maravilhosas e realmente eu quero ver qual vai ser a resposta que o Bel irá chegar. Porque galera, ele vai ter que pensar, vai ter que ver o que ele vai fazer. Ele vai ser o herói que ele quer ser ou ele vai proteger a sua família que o apoiou em todos os momentos? Então, galera, eu quero muito ver o que irá acontecer. Mas bom, galera, basicamente é isso aí. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente aqui embaixo o que achou do episódio, se vai assistir, se já assistiu. E é isso, galera. Valeu, falou!